Olá, sou a Sibeli, professora de português, e nós estamos na nossa segunda aula. Na primeira aula, se você perdeu, dá um pulinho lá no YouTube ou na nossa sala virtual no Google Classroom. A primeira aula eu falei um pouquinho sobre a prova de linguagem, suas características. Por exemplo, a prova de linguagem é essencialmente interpretativa, mas é importante estudarmos as regras gramaticais, além do ato da leitura e além de estarmos informados. Tá? Então, se você não assistiu, dá um pulinho lá, você vai saber algumas dicas que eu também passei, algumas curiosidades da língua portuguesa. Hoje, na nossa segunda aula, nós vamos falar sobre morfologia. Morfo significa forma, logia, estudo. Então, o conceito básico de morfologia é o estudo a respeito da estrutura, formação e classificação das palavras. São as classes gramaticais que nós aprendemos lá na primeira e no segundo, ou na segunda série do fundamental. Tá? No Enem, que é o que a gente, né, está focando, ele não vai te pedir o que é a morfologia, o que é o conceito das classes gramaticais. Mas é importante você saber para você identificar essas classes gramaticais dentro do texto. Futuramente nós vamos estudar análise sintática. Então é importante sim fazer essa conexão. Por quê? O sujeito, por exemplo, que faz parte da análise sintática, geralmente é um substantivo. Então, olha como tem uma relação com um conteúdo tem relação com o outro. Então, é por isso é bom nós reforçarmos esses conceitos, né? Fazermos essas revisões. Substantivos, adjetivos e artigos. Nós vamos ver noções básicas. Os substantivos, geralmente, é a primeira classe gramatical que estudamos, porque outras classes gramaticais dependem do substantivo para até existirem, tá? Então, substantivos, de um modo bem geral, bem genérico, eu posso dizer que são palavras que nomeiam seres, palavras que nomeiam sentimentos, palavras que nomeiam lugares, tá? De uma forma geral, seria isso. Então, por exemplo, a palavra parede. Por que parede se chama parede? Eu não sei te falar. Mas, quando eu digo que aquela parte da casa que liga o teto ao chão, ele tem um nome. Essa parte se chama parede. Então, dê um nome àquela parte e eu digo que é um substantivo, tá? Mas, como eu disse, ele não nomeia só objetos, pessoas. Ele pode denominar, por exemplo, ações, é que o conceito está aí dos substantivos. Abraço e chute também são substantivos, tá? Abraçar e chutar, aí são ações. Aí faz parte de uma outra classe gramatical que nós chamamos de verbo. Postulados físicos, inércia, aspectos emocionais e psicológicos, covardia, esquizofrenia, ansiedade, amor, elementos socioculturais, pobreza, inteligência, entre outros. Então, é bom acompanhe comigo a leitura, tá? Para que aí você vai assimilando também esses conceitos. O exemplo que eu coloquei é um trecho de uma música do Nando Reis. O amor é o calor que aquece a alma. As palavras que estão em destaque, amor, calor e alma, são substantivos. Por quê? Cada uma está nomeando. Amor nomeando um sentimento. Calor nomeando a sensação térmica mais quente, né, mais aquecida. E a alma, né, faz parte do nosso ser. Então, as três palavras nomeiam. Então, nós dizemos que são substantivos. Classificação. Comum e próprio. É a primeira coisa que nós aprendemos lá na infância, né? Substantivo comum e próprio. Chapéu comum, próprio, chapéuzinho vermelho. Olha só. A palavra chapéu é um nome genérico de um objeto. Mas quando eu digo chapéuzinho vermelho, é o nome de um personagem, essa palavra chapéu se tornou próprio. Chapéuzinho vermelho, o nome do personagem, então não posso dizer que é um substantivo comum, é escrito com letra maiúscula, inclusive. Tá? Então, substantivo próprio sempre com letra maiúscula. Lugares, pessoas. Simples e composto. Simples, formado por uma palavra só, um radical só. Chuva. Guarda-chuva já se torna um substantivo composto, porque eu tenho duas palavras. Primitivo e derivado. Então, primitivo veio primeiro. O derivado é o que vem depois. Então, da palavra, do substantivo grito, surgiu gritaria. Então, ambos são substantivos, só que um é primitivo e o outro é derivado.
Concreto e abstrato. Eu vou dar uma paradinha aqui, porque muita gente confunde esse conceito. Ah, concreto é o que eu posso pegar, o que eu posso ver? Não. Na língua portuguesa, substantivo concreto não tem essa definição, tá? O substantivo abstrato também não significa que é só o que não existe, mula sem cabeça, né, elementos do folclore, não tem nada a ver também, tá? Na língua portuguesa, na gramática, substantivo abstrato, eles são nome de sentimentos, nome de ações, o que nomeiam as ações, o que nomeiam os sentimentos, nós chamamos de substantivos abstratos. Amor, ódio, paixão, como lá no início, no conceito chute e abraço, nome de ações, substantivos abstratos. O concreto não tem a ver com palpável, tá? E nem a ver com existir ou não existir. Então, abstrato são nomes de sentimentos e ações, e tudo o restante eu digo que é concreto, tá? Então, Deus, por exemplo, é um substantivo concreto, embora muita gente ache que é um substantivo abstrato, porque não podemos tocar, não podemos vê-lo, né, aos olhos nus, mas Deus, ar, luz são substantivos concretos. Abstratos são os nomes de sentimentos e ações. E o coletivo é quando eu estou nomeando num grupo mais de um ser. Então, ilha, uma ilha, ilha. Mas quando eu tenho mais de uma ilha, um conjunto de ilhas, eu chamo de arquipélago. Então, arquipélago é o coletivo. E o ilha seria um substantivo comum. Uma palavra, um substantivo, ele não tem apenas uma classificação, ele tem várias classificações. Então, peguei o exemplo aí de chapéu. É um substantivo comum, é simples, porque só tem um radical, uma palavra só. É primitiva, porque o derivado poderia ser chapelaria, por exemplo, ou chapeleiro. E concreto, que não é nome de sentimento, é um objeto. Ok? Aí vamos olhar agora, estudarmos agora o adjetivo. Bem, como eu falei no início, uma matéria depende da outra. O adjetivo, ele depende exclusivamente do substantivo, tá? Para ele ter uma função concreta dentro da oração. Então, é aquela classe que caracteriza, da qualidade, tá? Ao substantivo. Olha o exemplo aí. Nós devemos nos afastar de pessoas agressivas. Agressivas é o adjetivo. Por quê? Porque está qualificando essas pessoas aí nessa oração. Então, as pessoas, qual é a característica dessas pessoas? São agressivas. Então, agressivas é adjetivo. Adjetivo não é só qualidades boas, tá? Agressivo, horroroso, horrível, terrível, também são adjetivos, embora tenha uma conotação negativa. E aí vamos ver um pouquinho dessa relação do substantivo com o adjetivo. Olha que interessante. Dependendo da posição do substantivo e do adjetivo dentro da oração, eu posso ter orações com as mesmas palavras, mas com sentidos diferentes. Como assim? Vamos olhar. Em alguns casos, a mudança de posição de uma palavra implica a mudança de sua classe gramatical. Esse fenômeno é bastante comum entre substantivos e adjetivos. Ó, amigo velho, velho amigo. Eu estou usando as mesmas palavras. Velho é adjetivo, amigo substantivo. Mas quando eu mudo essa ordem, eu mudo o sentido. Ele é um amigo velho, ou seja, uma pessoa mais idosa, mais velha. Ele é um velho amigo, é quando você tem aquela amizade antiga, desde de muitos anos. Então, eu troquei a posição das palavras, mudou o meu sentido. Ele é um oficial alto, e ele é um alto oficial. O sentido é totalmente diferente. Oficial alto significa que tem uma estrutura, né? Uma pessoa com uma estrutura alta. E o alto oficial, que ele tem uma patente maior, importante. Agora, outra coisa interessante, derivação imprópria ou conversão. O que significa isso? É quando eu tenho uma palavra que geralmente é classificada de uma forma e quando, dependendo do contexto ou da oração, ele vai me apresentar como uma outra classe gramatical. Então, vou pegar aqui o exemplo e eu vou te dar outro exemplo também. O meu amigo é engenheiro. Amigo aí é um substantivo, certo? No exemplo 2, no segundo exemplo, ele é meu ombro amigo. A palavra amigo já não é mais substantivo.
ele está dando uma qualidade a esse ombro, né? Significa aquela pessoa muito próxima, seu conselheiro. Então, eu estou dizendo que ombro amigo, amigo se torna uma qualificação, tá? Então, eu digo que houve uma derivação imprópria, houve uma mudança aí de classe gramatical. Enquanto na primeira oração eu tenho um substantivo, na segunda, a mesma palavra já apresenta outra classe gramatical. Outro exemplo, cantar é um verbo, né? De um modo geral, é um verbo. Mas quando eu digo o cantar dos pássaros é encantador, esse o cantar não é mais verbo, se torna um substantivo. Então, nós dizemos que houve uma derivação imprópria ou uma conversão, né? Que é essa mudança aí de classe gramatical. A terceira classe de palavras que eu vou falar com vocês hoje é sobre os artigos. Os artigos também, eles têm uma relação direta com os substantivos, tá? Então, eles vão determinar ou indeterminar o substantivo. Como assim? Vou pegar os exemplos para depois eu explicar melhor o que é artigo. Artigos definidos. O rapaz pulou o muro. Quando eu digo que o rapaz, esse o é artigo, está acompanhando o substantivo rapaz. É como se eu soubesse quem é essa pessoa. Eu estou definindo quem é essa, mesmo que eu não saiba o nome, mas eu sei quem foi. Agora, quando eu digo uns rapazes pularam o muro, eu estou indefinido, eu não sei quem é. Eu sei que alguém pulou, mas quem é eu não sei. Então, o, pois, a e as são os artigos definidos. Uns, umas e umas são artigos indefinidos. Está vendo como é importante a relação do substantivo com as outras classes gramaticais? Então, o artigo também, assim como o adjetivo, eles precisam desse acompanhamento do substantivo. Se você está assistindo ao vídeo pelo Google Classroom ou aqui no YouTube, dá uma pausa, tenta fazer o exercício, tá? Quem, no caso, está no YouTube, pode deixar no mudo, faz os exercícios, depois coloca o áudio, lá no Google Classroom tem o formulário. Tá? É importante tentar fazer sozinho, porque aí se você errar, quando você olha o gabarito, provavelmente você não vai errar mais. E se você acertar, ótimo, que está reforçando o que você já sabe, tá bom? Então, o primeiro exercício é da Sesgran Rio, ele pede para assinalar o termo em que a palavra cego é um adjetivo. Então, eu tenho algumas opções, todas elas apresentam a palavra cego, e uma delas é adjetivo, é uma qualidade. Então, vamos lá. Na letra A, os cegos, habitantes de um mundo esquemático, sabem onde ir. Esse cego, será que é um adjetivo, é uma qualificação? B, o cego de Ipanema, representava naquele momento, né? Restante da oração você olha aí, para a gente poder ganhar um pouquinho de tempo. Será que esse cego também é um adjetivo? Ou está falando de uma pessoa que é deficiente visual? Todos os cálculos do cego se desfaziam na turbulência do álcool. Naquele instante, era só um pobre cego. Da Terra, que é um globo cego girando no caos. Então, qual dessas palavras, qual dessas opções, a palavra cego é um adjetivo? O que você acha? A resposta é a letra E. Por quê? As outras, a palavra cego se refere a um homem, né, que não tem, que é deficiente visual, que não enxerga. Na letra E, eu estou qualificando o globo. Eu estou qualificando uma característica desse globo como cego. Então, aí é um adjetivo. Os outros estão me referindo a uma pessoa. Então, os outros são substantivos. Tá? Na número 2, leia o texto do artigo de Mônica Fantini sobre o uso de tablets no ensino. Então, um pequeno texto, lembrando que no Google, né, no Enem, geralmente as questões são atreladas a textos, tá? Então, a primeira caiu na Sesgran Rio, mas geralmente no Enem caem textos. Textos longos, textos curtos, mas geralmente com texto. Então, às vezes eu coloco algumas questões assim, até de concurso, como aconteceu da número 1, mas assim, sem um texto atrelado, mais para a gente reforçar os conceitos que nós aprendemos, tá? Mas o 2 é bem típico de uma prova de Enem. Pensar na potencialidade que o tablet oferece na escola, acessar e produzir imagens, vídeos, textos na diversidade de formas e conteúdos digitais, implica em repensar a didática e as possibilidades de experiências e práticas educativas.
midiáticas e culturais na escola, ao lado de questões econômicas e sociais mais amplas. E isso necessariamente envolve reflexão crítica sobre os sobre os saberes e fazeres que estamos produzindo e compartilhando na cultura digital. No último período do texto, os termos saberes e fazeres são: qual, na opinião de vocês, seria a classe gramatical desses saberes e fazeres? Né? Dá uma olhadinha no período. É adjetivo? São adjetivos? Pronomes, substantivos, advérbios ou verbos? São substantivos. Letra C. Os fazeres, os saberes e os fazeres. Se você pegar essa palavra saber isoladamente, provavelmente você pensaria que é um adjetivo, mas os saberes, está acompanhado pelo artigo, se torna um substantivo. A 3. Qual das palavras abaixo não é um substantivo abstrato? Não é, tá? Então, todas são, só uma que não. Angústia, saudade, tempo ou esperança. Não é um substantivo abstrato. É a letra C também. Tempo. Embora muita gente vai achar, poxa, mas não tem como mensurar, medir, pegar, mas não é um sentimento, não é o nome de uma ação, então nós dizemos que é um substantivo concreto, então é a letra C. Em qual das orações a palavra uma é artigo? É artigo. De repente surgiu dentro de mim uma sensação de alívio. Basta uma palavra sua para eu mudar minha decisão. A palavra uma, ela pode ser um artigo indefinido ou pode ser um numeral. Uma, duas, três, né? Vai depender do contexto. Qual dessas duas orações você acredita ser um artigo? Surgiu de repente surgiu dentro de mim uma sensação de alívio ou basta uma palavra sua? A resposta é a primeira oração, porque na segunda, ali seria seria numeral. Basta uma palavra sua, esse uma aí seria numeral, tá? Não seria artigo. Então, a primeira opção é a resposta certa. Eu dei uma pausinha aqui nos slides, mas eu queria dar um recadinho importante para vocês. Se você está você está assistindo aos vídeos, você fez inscrição, é porque você pretende fazer o Enem, você pretende, né, tem um sonho de cursar uma faculdade, uma universidade. Então, lá no Google Classroom, eu deixei um formulário em que você vai me responder algumas perguntas. Eu gostaria de saber qual é a área, qual é a profissão que você quer seguir. E aí você vai deixar para mim ou seu WhatsApp ou seu Facebook, que eu vou mandar um vídeo falando sobre a profissão que você pretende cursar. Por exemplo, medicina. Então, eu vou procurar um profissional da área falando sobre isso e vou mandar para você. É bom que esclarece, porque às vezes o aluno tem algumas dúvidas e ele, a partir das informações de um profissional da área, ele vai se informar melhor sobre aquilo que ele realmente quer, de repente até mudar mesmo de opinião, como já aconteceu várias vezes com várias pessoas que pretendiam seguir uma área, quando souberam, né, se aprofundaram mais sobre, depois acabaram mudando. Mas é importante a gente ter essa informação, tá bom? Então, eu agradeço a atenção de vocês. Boa aula com os outros professores. Qualquer dúvida lá no Google Classroom, é só me procurar, ok? Fiquem com Deus e até a próxima aula.